Evangelho que nos escreveu São João, capítulo de número 4. Eu vou fazer uma leitura meia longa para que todos vocês entendam esta palavra. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, isto é, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta ou que salte para a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós lemos a tua palavra, Senhor, que a mesma venha calar profundamente dos nossos corações, e que nós tenhamos do Senhor, meu Pai, a água viva, Senhor, nesta noite, para saciar a nossa sede espiritual, a sede, meu Pai, que nós, ó Deus, desejamos, meu Pai, saciar nas tuas fontes, meu Deus. Senhor, que cada ouvinte, ao ouvir a tua palavra, que essa palavra não venha só ficar, meu Pai, nos ouvidos, mas que ela desça ao profundo coração e possa se gravar nas nossas mentes. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar na ministração desta palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, havia uma dificuldade do povo que estava em Samaria, nas regiões ali de Samaria. Eles tinham dificuldades de se comunicar com os judeus. Porque os judeus diziam, e essa separação ela era religiosa, e não tem coisa que separa mais as pessoas do que a religião. Alguém está matando, ou estão se matando
pela religião. Hoje mesmo Jerusalém é dividida em 3 grupos, que é justamente o grupo dos cristãos que estão lá em Jerusalém, isto é, daqueles que são seguidores de Cristo. Tem também os muçulmanos, que são seguidores de Maomé, porque os muçulmanos têm Maomé como seu profeta, como seu Deus. E tem também os judeus, que eles são da descendência de Abraão, e eles procuram seguir à risca a lei, e tem até uma Bíblia diferente da nossa, e na verdade a nossa não é diferente da deles, porque eles têm a Torá. Então são os 5 livros do Pentateuco. Eles não reconhecem a Jesus como nós reconhecemos como Salvador. Na verdade, os judeus até hoje esperam o Cristo prometido nas profecias pelo profeta Isaías. E os judeus diziam que a verdadeira adoração deveria ser em Jerusalém. Os samaritanos não reconheciam, porque eles diziam: não, a adoração ao verdadeiro Deus não é em Jerusalém, é aqui nessas partes de Samaria. Então havia, meus amados irmãos, esta separação lá atrás, no tempo de Jesus, que era uma separação religiosa, e havia até também uma segregação. Jesus era judeu, ele estava vindo das partes da Judéia, ele iria para a Galileia, e não tinha, hoje já tem, mas na época não tinha um outro caminho. Ele era obrigado a passar por Samaria. E havia, portanto, uma cidade muito importante. E ali o autor conta que quando Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, era necessário passar por Samaria. E nesta viagem, era necessário passar por uma cidade chamada Sicar, que ficava junto da herdade que fora dado aos filhos de José, aquele José que foi para o Egito, dono dessas terras. E Jesus vinha cansado do caminho, e ele chegou junto à beira de um tanque, porque a água na época, como hoje, também é muito importante. E hoje as pessoas de Israel, elas não brigam por petróleo. A grande briga naquela região é por água. E Jesus chega junto a um tanque chamado Tanque de Jacó. Muito cansado, chegou ali para descansar, e a Bíblia diz que seus discípulos foram comprar comida
certamente a esta cidade chamada Sicar. E justamente ao meio-dia se aproximou uma mulher com um cântaro para apanhar água. Só que a história também diz que as mulheres de bem, as mulheres que não eram discriminadas, elas iam pela manhã, bem cedo, onde não tinha o sol, e elas iam, portanto, apanhar água. E quem fosse naquele horário, meio-dia, era uma pessoa de vida duvidosa. E vai apanhar água junto àquela fonte, uma mulher que tem um histórico muito complicado. Aquela mulher tinha problemas de relacionamento, ou se não tivesse problema de relacionamento, mas o certo é que ela era uma mulher sofredora nos seus relacionamentos, porque ela se casou pela primeira vez, não deu certo o casamento. E ela, irmão Delbrande, se casou pela segunda vez. Irmão Laércio, o casamento também não deu certo. E eu não estou falando de namoro, não, de ficar, não, era casamento mesmo. E aquela mulher, depois de 2 casamentos fracassados, ela se casou pela 3ª vez, e o casamento também não deu certo. Mas ela também se casou pela 4ª vez, e o 4º companheiro também não deu certo. E ela tenta mais uma vez, e todos os relacionamentos que ela tinha lhe traziam tristeza, frustração, mágoa, profundas feridas no coração e na alma. E ela mais uma vez tenta. Ela disse: eu vou tentar pela 5ª vez. E ela arruma alguém, e ela, irmão Jeús, se relaciona com alguém pela 5ª vez. 5 maridos. E aqui Jesus, ele diz: olha, pastor, e era marido? Eram maridos, eram casamentos firmados. Eu não sei quantos filhos essa mulher tinha desses maridos, mas todos vocês sabem. E quem já passou pela separação de uma primeira relação, é muito complicado, porque ficam situações para trás, problemas a resolver que não se resolvem. E às vezes, imagina 5 maridos, e ela estava lá. E quando ela chega à beira daquele tanque, ela encontra um homem simpático, educado. E quando ela chega ali, Jesus, muito cansado, abre um diálogo com aquela mulher. Certamente aquela mulher poderia dizer: mais um na minha vida, mais um na minha lista. E agora, como se não bastasse, poderia ser alguém do nosso meio, poderia ser um samaritano, agora um judeu que nos discrimina. E Jesus chega para aquela mulher assim: mulher, estou com sede, dá-me água, estou precisando de água, dá-me água. E aqui diz que Jesus estava sozinho com aquela mulher. Imagina essa cena, entrem comigo na cena. Vocês estão na cena, vendo aquela mulher, aquele sol do meio-dia, causticante,
E aquela mulher também, como Jesus, muito cansados, os dois estavam à beira daquele tanque. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. E quando Jesus pede água àquela mulher, ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Eu não posso nem conversar com você. Você não deveria se dirigir a mim, porque eu sou uma mulher samaritana. E você conhece que nós não nos comunicamos com os judeus. Não há comunicação entre nós. Jesus não discrimina aquela mulher. Jesus apenas diz àquela mulher: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus. A conversa muda, porque Jesus introduz na conversa o Deus de quem? De Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele não vai com uma conversa desviar daquela mulher, mas ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher disse: Senhor, olha o respeito que ela tem. Ela viu que Jesus era diferente, porque Jesus é lindo. E quando você conhece a Jesus, e essa palavra vem para você, meu amigo, essa palavra vem para você, minha amiga, que já teve tantos relacionamentos destruídos, falta uma coisa para você: conheça Jesus, fale com Jesus, diga: Jesus, eis-me aqui, Jesus. As coisas para mim, Jesus, não deram certo. Olha, Jesus, já tive diversos relacionamentos que não deram certo, Senhor, mas eu quero, Senhor, me voltar a Ti. E nesta noite eu digo: é noite de salvação. Ninguém tem uma vida tão complicada, ninguém tem uma vida tão destruída. Escute uma palavra, que você não possa refazer, consertar todos esses erros que ficaram para trás, senão aos pés de Jesus. Nós ouvimos aqui o grupo cantando aquele hino: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. O hino diz, como aquela mulher disse: corro para você. Aquela mulher, sem que ela soubesse, o Espírito Santo do Senhor, naquele meio-dia, levou aquela mulher junto a Jesus para falar com Jesus. E ela disse: tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Porque Jesus havia dito: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O poço é fundo, não tem como tirar. Onde, pois, tens, me diz, onde é que tu tens esta água viva? E a Bíblia diz: aquele que bebe da água, que é Jesus, passa até na vida dele, ele nunca mais voltará a ter sede. Eu falo aqui da fonte da água viva, que é Jesus. E ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Aí Jesus diz àquela mulher: qualquer que beber desta água que você está falando, deste poço, tornará a ter sede. Mas escute, mulher, eu quero te falar de uma coisa. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aí Jesus já se apresenta e diz: a água que eu lhe der, a água que eu oferecer, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Eu tenho encontrado muitas pessoas por aí, e eu sou aquele pastor que eu não desisto das pessoas. Eu oro pelo caído, eu oro pelo fraco. Nós tivemos aqui uma festa muito bonita que foi na sexta-feira, e os irmãos têm que vir para o culto de sexta-feira. Nós temos aqui por mês, uma vez por mês, a última sexta-feira do mês aqui, nós antecipamos aqui, porque estava por aqui o pastor Caleb e o cantor Caleb. Mas na sexta-feira que foi um culto de milagre, tínhamos terminado. Eu estava do outro lado de fora, quando eu vi um jovem vindo com uma bicicleta. E quando ele me viu, ele gritou: Pastor Joel! E ele parou a bicicleta. E ele veio, estava sem camisa, estava sem chinelo, apenas com short, muito cansado. Esse pastor Joel, eu vim lhe dizer que eu desisti da vida. E eu disse: como? Essa vida para mim acabou. Eu desisti da vida. Eu disse: não diga isso. Esse eu desisti, pastor Joel, da vida. E eu olhei. Era um menino que já tinha cantado aqui na igreja. Um menino muito inteligente. E eu disse: mas por quê? Ele disse: não, porque eu desisti da vida. E eu disse: cadê tua esposa? Ele disse: não, pastor, eu estou sem esposa. Eu desisti da vida, pastor. Eu disse: não desista, porque o Senhor não desistiu de ti. Mas naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: e abraça ele. E quando eu fui abraçar, ele disse: não, pastor, não abraço desse jeito, pastor. Olha, pastor, como é que eu estou com o coração aqui? E ele disse: pastor, estou todo frio. Pegue na minha costa. Quando eu botei a mão na costa dele, estava gelado. E eu entendi que não era só pelo fato de ele estar caminhando sem camisa, ele estava passando mal. E eu disse a ele: Deus não desistiu de você. Fui para minha casa, à madrugada eu orei: Senhor, não desista dele, Senhor. Eu disse para ele: meu filho, porque ele tem idade para ser meu filho, porque eu já sou avô. Eu disse: meu filho, escute uma palavra. A Bíblia diz, e é a mesma palavra que eu digo para você: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele disse confuso, irmã Aranice: não, pastor, não é pecado não, pastor. É que eu desisti mesmo da vida, pastor. Eu disse: deixa eu orar por você. Eu orei por ele, dei uma palavra de ordem de Deus para a vida dele. E eu creio que um dia ele voltará aqui a se congregar conosco, que minha fé me diz isto. Orei por ele e disse: agora você vai em paz. E pegou a bicicleta, fez assim com a mão e foi embora. Ontem à noite ele mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, eu desisti de mim mesmo. Aí eu orei,
por ele. E quando foi na madrugada, eu disse: meu Deus, qual é a palavra que eu tenho que dar para esse jovem? E eu disse: olhe, Jesus te ama, Ele não desistiu de você. E eu quero também dizer que este pastor aqui não desiste de você. Mandei uma palavra para ele. Ele é uma daquelas pessoas que eu tenho na minha agenda de oração pela madrugada. E eu vou interceder por ele, e Deus vai dar graça. Pelo que eu entendo, aquela mulher havia desistido da vida, porque Jesus disse: olha, está diante de você alguém que tem uma fonte de água viva, para que, se você beber desta fonte, você não terá mais sede, você voltará a ser feliz, voltará a ser alegre. E aqui volta a história, e ela fica, quem sabe, atônita, ouvindo a palavra. E Jesus, como era uma pessoa que conhecia bem o comportamento humano, eu imagino que ela, irmão Jeús, ela se animou, porque a gente percebe quando as pessoas se animam, quando ele dá uma palavra de ânimo. É verdade ou não é? Como eu vi aquele jovem, quando ele disse: orei por ele, eu vi que ele brilhou os olhos. Eu disse: esse não se perde. Aí Jesus disse assim: está aqui a palavra. E ele disse assim: você vai, chame o seu marido, porque eu também quero falar para ele, ou a ele, dessa água. E ela diz assim: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus se revela como o Deus, porque Jesus é Deus. E eu preciso dizer nesta noite: Jesus é Deus. Ele disse: ninguém, ele não falou ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Comigo está o poder, comigo está o perdão, comigo está a glória, comigo está a graça.